Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. A paz do Senhor. Deus, Ele é um Deus zeloso em tudo nós temos provado. E minha casa, esses dias, eu trouxe aqui a palavra de oferta e eu testemunhei, né, daquilo que o Senhor tem feito mesmo na nossa casa, do cuidado do Senhor nas pequenas coisas, nas grandes coisas, porque o cuidado do Senhor, Ele não é apenas aquilo que é extraordinário, né? Aquilo que sai do comum, mas o cuidado do Senhor, Ele vem também das pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. É de acordar e ter como respirar sozinho, é de conseguir andar, não é assim? É de conseguir tomar as próprias decisões sem depender de alguém para fazer para você, é de ir, vir, ter forças para trabalhar, ter forças para entregar aquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Tudo isso é cuidado do Senhor, tudo isso é fidelidade, tudo isso vem de um Deus que zela, de um Deus que trabalha ao nosso favor, mesmo quando a gente pensa que está sendo desfavorável para nós, porque os nossos projetos, os nossos planos não estão sendo construídos debaixo daquilo que a gente planejou, sabe? Quando a gente escreve os nossos projetos e espera que aquilo ali tome forma, né? Da maneira como a gente desejou. Muitas vezes os nãos do Senhor são os nãos de um Deus zeloso também. E a gente precisa ter isso muito claro dentro de nós para continuarmos caminhando com o coração grato, sabe? E inclusive essa palavra, né, que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante esses dias é uma palavra de correção para o meu coração, correção para a minha conduta, correção para a forma como eu me coloco diante do Senhor, correção para a forma com a qual eu respondo ao Senhor naquilo que Ele me pede. E quando o pastor Weiner falou que eu traria a palavra hoje, eu fiquei tentando fugir desse tema, né? Porque às vezes a gente não quer expor a correção que o Senhor tem trazido também ao nosso coração. Aquilo que o Senhor tem colocado como um despertamento. Deus, Ele é um Pai que ama, por isso Ele corrige. Deus, Ele é um Pai que zela, por isso Ele protege com os nãos dEle, por isso Ele coloca limites, por isso Ele não permite que as coisas aconteçam no nosso tempo, amém? Você consegue hoje ter essa gratidão no seu coração dos nãos que o Senhor tem dito a você, do tempo que não tem corrido de acordo com o seu plano? Entenda que isso é um zelo de um Pai de amor. Isso é o cuidado de um Deus que quer endireitar os teus caminhos. Não há entre nós aqui um sequer, que não necessite ser corrigido pelo Senhor. Não há entre nós aqui, nesse momento, uma pessoa digna de receber as bênçãos que o Senhor tem derramado. Sejam elas aquelas corriqueiras, diárias, cotidianas, como aquelas extraordinárias que o Senhor proporciona para nos fazer um carinho. E eu sei que hoje o Senhor nos trouxe aqui para esse tempo de sermos corrigidos nele e caminharmos de acordo com aquilo que Ele tem para nós, amém? Deus, Ele é muito maravilhoso. Eu estava aqui na hora que a gente estava adorando e pensando, Senhor, será que nós temos sido quebrantados o suficiente? Você pode fazer essa análise, querido, dentro de você? Como que anda o teu quebrantamento diante do Senhor? Será que o seu quebrantamento ele vem só nos momentos em que realmente você tem alguma perda? Será que o seu quebrantamento realmente ele acontece nos momentos apenas em que você sofre um dano? O seu quebrantamento ele está conectado ao que exatamente? Enquanto a gente adorava aqui no momento do louvor, eu colocava isso diante do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja
que é reconhecida não por movimentos, não por um povo barulhento apenas, uma igreja que não deve ser conhecida simplesmente porque tem pessoas legais nela, mas a nossa principal característica deve ser a piedade, deve ser esse coração quebrantado, deve ser esse lugar de simplicidade, de humildade, esse lugar de retidão. A nossa principal característica como igreja do Senhor não deve ser apenas daqueles que têm para dar em todo o momento, mas daqueles que dependem de um Deus que vai prover o que é necessário fornecer ao outro. E como isso me quebra, porque o nosso desejo é caminhar com uma igreja sarada, uma igreja que entende quem é. Quando eu digo igreja aqui, é cada um de nós, não é um lugar, mas são todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Você é a igreja, você é a noiva. E não faz sentido nenhum caminhar como uma noiva que não anseia por que não tem um desespero por agradar a noiva. Então eu creio que essa noite é uma noite que o Senhor vai te chamar para esse lugar também de correção. Eu quero te fazer uma pergunta: faz quanto tempo que você não chora diante do Senhor por quem Ele é, e não apenas por aquilo que Ele tem que dar para você, que você imagina, que você pede? Você consegue se quebrantar diante do Senhor por quem Ele é? Isso é algo que precisa mover dentro de nós uma indignação. Nós temos que olhar para nós mesmos e analisar: Senhor, aquilo que eu tenho colocado diante de Ti, nos momentos em que eu estou contigo, quanto da minha lista são as minhas petições? E quanto da minha fala é de gratidão realmente por esse zelo, por esse amor, por esse cuidado? Sabe, queridos, o Senhor, a palavra diz que Ele, ali do trono dele, Ele fica buscando verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador não é aquele que se coloca com uma oratória muito boa, não é aquele que toca muito bem, que canta muito bem, que gesticula muito bem, que expressa muito bem. Essas são faces da adoração, mas a adoração genuína, ela deve vir de um coração tão quebrantado, tão dependente, tão apaixonado. E é ali que o Senhor vai te encontrar. Você tem buscado esse lugar? Nós, como o pastor Leiner falou aqui, né? A nossa caminhada, né, irmão? Se eu parar para conversar com cada um aqui, eu sei que você vai me contar toda a sua rotina de segunda a sexta, o quanto ela é cansativa, o quanto ela é pesada, o quanto há de esforço. E aí você vai me descrever que você também está cansado, você também precisa desse lugar de descanso. E eu quero te dizer que o Senhor tem esse lugar para você. Nós não somos mais especiais. O Senhor tem esse lugar para você, para sua família. E depende de você colocar diante dele essa necessidade como algo genuíno e verdadeiro. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 9. Você pode colocar, por favor, aí a versão... Deixa eu olhar aqui o nome da versão, só um minutinho. Juízes, capítulo 9, versículo 8. Na versão NBV, tem aí? Traduzida para o português? NBV. É uma versão brasileira. Não tem? Então pode pôr na
aí. Eu acho que a maioria das Bíblias hoje são brasileiras, né? Eu vou ler aqui com vocês, porque eu sou meio ceguinha, gente. Essa Bíblia aqui eu uso para estudar, mas eu trago ela aqui, ó. Tem que ficar olhando no Zoom. Aí eu uso a digital, porque eu sou worship. Sou da igreja worship. Pode pôr aí, então, por favor. Juízes, capítulo 9, versículo 8, do 8 ao 15. E é uma passagem tão curiosa que eu fazia muito tempo que eu não lia ela, que eu não me debruçava sobre ela. Tá aí moscada aí, gente? Foi. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegre os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. Será que o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Amém. Só até aí, por enquanto. E aí é uma passagem muito curiosa, né? Todos conheciam essa passagem? Muita gente conhecia, muita gente muito crente. Fazia muito tempo que eu não me deparava com essa passagem, né? Eu fiquei encantada com essa figura, né? Que foi usada ali por Jotão. Eu vou contextualizar vocês aqui do que estava acontecendo dentro desse lugar, né? Então, quem contou essa história foi Jotão, filho de Gideão. E o que acontece? Gideão, seu pai, aquele homem que já havia vivido tantas coisas, né, em Deus, ele foi aquele rapaz que foi escolhido lá da menor família para libertar, né, o povo dos midianitas. E foi tremendamente usado pelo Senhor durante o seu tempo de vida. E a Bíblia diz que quando Gideão morre, seu filho Abimeleque, ele faz uma armadilha, né, política, e ele manipula uma situação. Ele consegue contratar alguns homens de má índole, né? E ele vai até a casa dos parentes da mãe e ele diz assim: olha, eu serei o seu rei. Ele se intitula o rei do povo. Eu serei o seu rei e eu vou dominar sobre esse lugar. Só que a Bíblia conta que ele vai até essa parentela dele já com a gangue dele pronta, né? Então ele contratou, ele pegou um dinheiro lá que era da família, contrata esses homens de má índole e vai ali manipular a opinião dos tios, né, que dominavam ali em uma cidade, para que ele conseguisse se aliançar com aqueles parentes e já se colocar como rei, já se colocar como líder do povo de Siquém. E ali os tios dele, sob livre e espontânea pressão, cedem, né, a essa manipulação dele
concordam que ele seja coroado rei. E aí, pela maldade do coração dele, o que ele faz? Gideão foi um homem que teve muitos filhos. Ele captura os 70 filhos de Gideão, leva até um lugar ali em Siquém, um lugar público, e em cima de uma rocha ele mata seus 70 irmãos. Ele mata os seus irmãos e ele mostra para o povo o poder que ele tem. Ele deixa muito claro, né, o que ele faria. E aí o coitado do Jotão, ele sobrou para contar a história. Literalmente para isso, para a gente saber o que aconteceu. Porque a Bíblia conta aqui que ele, depois que ele fez ele contou essa história aqui no sentido figurado para o povo de Siquém, no mesmo lugar onde seus irmãos foram mortos. Ele fala: olha, eu fugi para confrontar vocês, eu fugi para eu denunciar esse pecado. E foi nessa aí que eu fui pega pelo Senhor para avaliar que tipo de árvore eu tenho sido diante do Senhor. E aí eu te convido a avaliar que tipo de árvore você tem sido diante do Senhor. Aqui é algo muito interessante, porque eu acreditei muito nisso, eu fui muito ministrada pelo Senhor nesses dias, porque eu entendo que essa história, ela é uma história que nos traz para um lugar de regulagem mesmo. É uma história que vai nos dar uma direção, uma correção de rota, porque ela vai nos trazer o seguinte ponto. Nesse ambiente aqui, onde foram descritas, né, as falas de cada árvore, inclusive do espinheiro, a gente vai conseguir identificar a identidade de cada uma dessas árvores. E essa identidade, ela vai trazer para nós um sentido de autoridade, propósito e posicionamento. E é isso que o Senhor espera de nós. Porque alguém que não entendeu ainda quem é, não consegue se posicionar dessa forma. Quem não entendeu exatamente a que veio, o que está fazendo aqui, quem sou eu nesse rolê todo, ó céus, ó vida, não vai conseguir determinar o propósito pelo qual nasceu, não vai conseguir entender qual é o seu lugar, qual é a posição que deve tomar. E aqui acontece algo tão lindo, porque a oliveira, quando ela é convidada ali, né, para se tornar governante sobre as outras árvores, algo tão interessante, tão lindo, ela diz assim: olha, eu vou abrir mão, né, nas nossas palavras, eu vou abrir mão de fornecer o meu óleo para tornar-me autoridade sobre as outras árvores, né? Então a oliveira é aquela que ela fornece o azeite, ela fornece a azeitona como alimento. O azeite também, além de ser algo que pode ser usado para alimento, é algo que pode ser usado para cura, é algo que pode ser usado para combustível das lamparinas. Não existe apenas uma função, né, para o azeite. E aí a oliveira, ela entende o lugar dela, ela entende, ela tem a identidade dela, e ela diz: não, jamais eu vou me rebaixar a esse ponto de governar sobre outras árvores, porque o meu papel eu estou cumprindo. Eu já estou fornecendo alimento, eu já estou fornecendo o óleo necessário, e com isso eu já tenho alegrado o coração de Deus. Nessa versão que a gente leu, né, fala deuses. Nessa versão que eu pedi aqui, fala diretamente, né, do coração de Deus e do coração dos homens, a quem a oliveira servia. Aí a figueira recebe, né, esse convite. Aí ela fala: como assim você está me convidando para ser liderança acima das árvores? Jamais eu vou abrir mão de fornecer o meu fruto. Eu tenho dado bons frutos.
Então, o figo, né, ele tem essa figura daquilo que é doce, daquilo que agrada, daquilo que aconchega. E a figueira sabia exatamente essa função dela. E ela falou, não, eu não vou abrir mão de ser doce simplesmente para governar sobre outros. Então, o convite chega até a videira. Aí a videira olha e fala, não, jamais eu vou abrir mão de fornecer o vinho, fornecer a alegria, para ser algo a mais sobre alguém. Identidade, elas sabiam exatamente quem elas eram. Autoridade, elas disseram não. Propósito. Elas entendiam exatamente que o lugar onde elas estavam plantadas, aquilo que elas forneciam, serviam a outros, não apenas a Deus. Porque em todo o contexto aqui vai dizer, olha, isso que eu forneço a Deus, eu também forneço aos homens. Elas entendiam o propósito pelo qual elas eram estabelecidas pura e simplesmente como árvores. E posicionamento, a satisfação de se manter no lugar exato pelo qual foi chamado. E como isso falou no meu coração, queridos, e sabe, eu espero que o Espírito Santo mova dentro de você também esse lugar. Sabe quantas vezes a gente caminha de uma forma pesarosa diante do Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, vivendo a nossa vida diária, que é um presente. A nossa rotina é uma bênção. Quebrar a rotina de vez em quando é importante para dar um gás, mas desde que seja algo divertido, algo prazeroso, né? No entanto, tudo aquilo que nós somos no nosso dia a dia, na nossa casa, para a nossa família, no nosso trabalho, dentro do contexto da igreja, precisa existir em nós a certeza plena de que aquilo que nós temos fornecido como fruto, como produto da nossa árvore, alegra não apenas o coração de Deus, mas serve também os nossos irmãos. É necessário que a gente tenha dentro de nós essa convicção tão maravilhosa de que nós estamos no tempo certo, com as pessoas certas, no lugar certo, produzindo aquilo que é necessário. Tantas vezes a gente quer se posicionar de uma forma grandiosa, a gente quer aparecer de uma forma de destaque, porque, uau, eu recebi um convite para ser alguém que vai liderar sobre o outro. E aí nós corremos o risco de sermos muito parecidos com o espinheiro. E aí é tão interessante, né? Porque o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir de rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Olha como ele é incrível. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até o cedro do Líbano. E aí eu fui pesquisar sobre o espinheiro, né? Eu falei, tá, vamos lá, que árvore é essa? Será que ela não tinha valor nenhum e estava se achando? Eu achei super arrogante, né? O espinheiro, ele é aquela forma de pessoa que se coloca com arrogância, que se coloca orgulhosa dos seus feitos, que se coloca vaidosa em tudo aquilo que ela pode apresentar. E essa fala do espinheiro é uma fala tão interessante, né? Olha, vocês aqui estão me escolhendo, então já que vocês vão me ungir, se abriguem aqui na minha sombra, né? Fiquem, né, perto de mim. Mostrem para mim o quanto eu sou incrível, importante, relevante.
E aí, quando fui pesquisar a respeito do espinheiro, né? O espinheiro é uma árvore que nem tamanho tem. Ela é uma árvore baixa. Como é que ela vai me falar para um cedro do Líbano? Vem cá, espinheiro, vamos lá. O cedro do Líbano, né, é uma das árvores mais fortes que existem, com uma raiz tão profunda que chega a ter 5 vezes, né, o tamanho da copa. Mas ela disse que ela poderia queimar o cedro do Líbano. Ela diz: venham, abriguem-se na minha sombra. É um espinheiro, gente. Quem é que vai ficar debaixo da sombra de um espinheiro? Que não pode nem encostar, porque vai machucar, né? Então, o espinheiro é aquela árvore que aparentemente e na sua essência, isso eu achei incrível. Falei, cara, Deus, Ele usa coisas tão preciosas para nos ensinar. O espinheiro, ele é uma árvore bonita. Ele é uma árvore parecida com uma roseira, só que uma árvore. Então é uma árvore bonita. Ele cresce um pouco. Aí diz que na sua copa se enche de flores parecidas com rosas, mas todos os seus galhos são cheios de espinhos. O seu tronco é cheio de espinho. Ela é uma árvore baixa, mas as suas folhas e o seu tronco têm um poder medicinal anti-inflamatório. Olha que interessante. Quem gosta aí de medicina natural, o espinheiro, ele tem poderes ativos de anti-inflamatório. Então, quem tem artrite, artrose, pode usar o chá do espinheiro para fazer o tratamento para dores no corpo. E aí, nossa, eu fui pega, porque olha que interessante. Todas as outras árvores, elas colocaram a sua função. Elas apresentaram a sua identidade. Elas apresentaram o que os frutos forneciam de benefício e que ser rei sobre outros não era o princípio do seu propósito de vida. Que jamais elas abririam mão de fornecer aquilo que o próprio Deus já havia depositado dentro delas para se sobressair sobre outros. E aí cada uma dessas árvores foi trazendo a sua função de origem. Foi trazendo, olha, eu fui chamado para isso. Eu não vou abrir mão do meu chamado. O espinheiro não. É uma árvore bonita, é uma árvore que apresenta belas flores. Eu li que em alguns tipos de espinheiro, os seus frutos, eles são até comestíveis, dá para fazer compota, enfim. O espinheiro, ele poderia ter tido uma humildade, não poderia? Se ele soubesse quem ele era, ele ia falar: não, eu não preciso ser rei sobre as árvores, porque eu estou cumprindo todo o propósito pelo qual eu fui chamado para embelezar, eu fui chamado para curar, eu também tenho como alimentar. Mas não, o coração do espinheiro estava errado, estava desregulado. O coração do espinheiro estava cheio de soberba, de vaidade, de arrogância. E aí ele vem com essa autoridade, cheio de ameaça. Porque ele já fala: vocês estão querendo me ungir? Todo mundo aqui, ó, me servindo. Vem pra cá, de baixo, porque eu sou o cara, eu vou proteger vocês. Baixinho. Tentando enfiar uma videira, uma oliveira, uma não, né? Todas. Para que fossem protegidos por ele. E mais, né? Se vocês não se submeterem, vai sair fogo de mim, eu vou queimar todo mundo. E isso é tão real. Isso é tão real no nosso meio, é tão perigoso. Porque eu não quero ser espinheiro, não sei você. Eu olho para mim e eu falo: não, Senhor, misericórdia. Por favor, me ajuda. Eu não posso ser esse espinheiro. E existe um segredo para não sermos como ele. E o segredo é entender quem somos.
A nossa identidade ela tem que estar muito evidente. Porque quando a gente sabe quem é, a autoridade ela vai fluir através daquilo que a gente faz, não precisa de esforço. Quando a gente sabe exatamente quem é, o propósito pelo qual nós fomos chamados, ele vai surgir através daquilo que a gente fornece como fruto. Quando nós sabemos exatamente quem somos, o nosso posicionamento não importa a oferta que venha, não importa os elogios, não importa quanto barulho eu estou fazendo, nada disso me importa, porque eu sei exatamente pelo qual eu fui chamado. Eu entendo que o Senhor me chamou para algo específico e pontual. Aquilo que eu tenho, a Val não tem, mas aquilo que eu tenho alimenta ela, porque aquilo que ela tem flui na minha vida também, me enchendo daquilo que eu preciso. Nós devemos ser essa igreja que caminha com identidade. Nós devemos ser essa igreja, esse povo escolhido, homens e mulheres, que não tem medo de abrir a boca com autoridade, que não tem medo de fornecer aquilo que está fluindo de você, porque entende que é propósito, que não tem medo de se posicionar e dizer não nas horas certas, que não tem medo de escolher o lugar pelo qual de fato foi chamado. Esse deve ser o quebrantamento do nosso coração, queridos, porque olha, sabe, tantas coisas acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, tantas coisas elas vêm para roubar esse lugar de identidade. A comparação faz isso conosco todos os dias, não faz? Quando a gente olha assim ao nosso redor e fica tentando ali analisar se a gente está dentro dos parâmetros. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque pode nos trazer para esse engano pelo qual o espinheiro entrou. Obviamente, Jotão, quando trouxe essa história figurada para falar ali pelo povo, porque ele com certeza estava sendo procurado pelo irmão dele, Abimeleque, né? Então acho que ele não quis usar uma história, olha, vamos citar nomes, né? Ele falou, deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem o que é que está acontecendo na nossa história, no nosso contexto. Embora lá no fim ele vai dizer, né? Olha, vocês ungiram Abimeleque como rei. E é isso que vai acontecer com vocês, porque esse cara é um espinheiro. E foi exatamente o que aconteceu, né? O reino de Abimeleque foi um reino muito sanguinário. Um reino opressor, um cara que comprou o reinado através do medo, através da imposição, através de sangue, e não foi diferente para ele, né? Todos aqueles que se abrigaram debaixo desse espinheiro foram de fato consumidos pelo fogo, né? A história vai contar ali que ele também recebeu o troco. Quando chegou lá na frente, depois de alguns anos e muitas atrocidades, ele também foi morto, da mesma forma como ele matou. E o que acontece? Existem algumas situações que a gente enfrenta, alguns contextos do nosso dia a dia, da nossa história de vida, que vai nos cobrar um posicionamento. E nessa hora o nosso coração ele vai ser avaliado. Nessa hora o nosso coração ele vai ser... o Senhor passa ali uma tomografia nele. O Senhor examina aquilo que está dentro de nós para entender o que é que nós vamos fazer com a identidade que Ele nos deu. O que é que nós vamos fazer com todos esses frutos que nós temos para fornecer. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que é para ser o nosso propósito de vida. Aonde está morando o seu propósito de vida? Você sabe qual é o teu propósito de vida? Eu sei que essa é uma dúvida e é uma inquietação da alma humana. O tempo todo a gente está buscando por esse lugar de pertencimento. O tempo todo a gente está buscando por esse lugar onde a gente vai poder dizer: esse sou eu, esse é o meu caminho.
caminho, eu nasci para isso. Todos aqui sabem para o que nasceram? Ou dentro de você ainda existe uma dúvida enorme de quem você é? Se acontece isso dentro de você, eu quero te dizer, hoje o Espírito Santo te trouxe neste lugar para despertar em você a tua identidade, para corrigir o teu caminho. Se por um acaso você é uma videira que deveria estar dando alegria a Deus e aos homens que estão ao seu redor, e aí você está simplesmente se colocando num lugar para se sobressair sobre outros. De repente você é uma oliveira e aí o teu óleo já secou, os teus frutos não estão secos, não tem o que fornecer, porque você está no lugar errado. Sabe, a nossa caminhada terrena de fato é uma caminhada desafiadora, irmãos. A gente não pode dizer aqui que todo mundo, porque serve a Deus, porque é de oração, porque lê a palavra, tem vida fácil. Pelo contrário, quanto mais a gente se aproxima das coisas do céu, mais distante a gente fica das coisas da terra. E quanto mais distante você está das coisas da terra, mais esquisito e fora do contexto você fica, amém? Você não cabe mais em todos os lugares. Fica estranho. E isso obviamente vai te trazer resultados. Você vai ter frustração, você vai ter tristeza, você vai receber vários nãos bem redondos, você vai ser perseguido, você vai ser julgado. Talvez a frustração vai tomar conta de você em momentos em que você vai falar, não, eu vou parar, porque é melhor não ir mais contra a maré, deixa eu remar junto com os inimigos aqui. Né? Tem um ditado que fala, você não pode com eles, junte-se a eles, né? E quantas vezes na nossa vida, em algumas situações, a gente acaba se juntando com o inimigo por não se posicionar da forma pela qual o Senhor nos chamou. Só que não é isso que o Senhor tem para nós. Dentro de nós, a gente deve estar muito firme com a promessa de Jesus. Qual foi a promessa que o Senhor nos fez? Olha, lá em João, eu nem sei onde eu anotei, gente, porque eu escrevo tudo. Eu escrevo assim, dizer oi, oi. Oi, gente, está escrito aqui. Em João... Oh, meu Deus. Ai, perdi, gente. Eu também me enxergo, né? Aí eu não me ajudo. Lá em João vai dizer, né? No mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Jesus em nenhum momento abandonou o lugar dele de identidade como Filho de Deus. Jesus em todo o tempo caminhou debaixo de desafios, debaixo de frustrações, contando a verdade dele para aqueles que acreditavam. A gente ainda conversava hoje de manhã, né? A figura de Jesus como homem. Jesus era um professor, Jesus era um homem simples que ensinava. Era tudo que ele tinha para fornecer para aquelas primeiras pessoas que se aproximaram dele. E ele foi muito julgado por ter tomado certos posicionamentos. Ele não abandonou o lugar dele de identidade, de propósito. E se ele está dizendo para a gente que ele venceu e nós iremos vencer, é só imitá-lo. É só se colocar nesse lugar também de entender quem você é, entender para o que o Senhor te chamou e não abandonar o teu lugar, amém? E aí faz já alguns dias que eu venho sendo ministrado por esse contexto, por esse contexto onde aquilo que a gente faz diante do Senhor é testado ao limite, né? Muitas vezes por pessoas que estão ao redor e que poderiam, deveriam apoiar, usar aquilo que temos fornecido como algo bom, mas nem sempre isso vai acontecer, né? E o Senhor me fez lembrar ali da história de Davi. Davi, ele... Quando a gente vai ler ali em 2 Samuel, coloca aqui por favor, Davi. 1 Samuel,
16, versículos 6 e 7. Vai falar aqui do dia em que Davi foi ungido, foi separado. Aí diz que o profeta Samuel chegou ali, né, o sacerdote Samuel chegou ali na casa de Jessé. Deus mandou ele ali, tinham 7 filhos homens. E Deus falou para Samuel: olha, entre eles eu vou escolher. Eu escolhi um que é segundo o meu coração e que vai governar sobre o povo. Então, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eliabe, ele tinha tudo, aparentemente, para ser ungido rei de Israel. Ele tinha primogenitura, que já era uma vantagem em tanto, né? Porque o primogênito, ele dominava sobre os irmãos. O primogênito era aquele que iria administrar os bens da família na falta do pai. O primogênito fazia, acontecia, né? Ele era ali a pessoa que direcionava a família. E Samuel já foi com essa inclinação no seu coração, pensando: Deus deve ter escolhido o primogênito. E a Bíblia diz que Eliabe era um homem bonito, era um homem forte. E quando ele entra ali dentro de casa, Samuel, nos olhos dele humanos, ele já imagina que Eliabe seria aquele que seria ungido, separado pelo Senhor. Mas aí Deus vem e traz: olha, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como você está vendo. Eu conheço o coração desse homem. E aí o coração de Eliabe se revela, né? 1 Samuel 17, 28. Aqui no capítulo 16 vai falar que ele, né, depois aí vai discorrer que ele avaliou todos os filhos, até que ele olha e pergunta: mas não tem mais nenhum? Ah, tem um esquecido lá, um mais novinho que fica cuidando das ovelhas. Porque nem a família acreditava. Davi chega, é ungido, né? Da surpresa da sua família. Vamos lá, 1 Samuel 17, 28. Eliabe, ele tem o coração dele revelado, né? Então, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então Eliabe, ele se revela um irmão invejoso, porque aqui Davi já havia sido ungido. O mínimo que se esperava era que a família de Davi o honrasse, que a família dele o protegesse, que a família dele o colocasse nesse lugar de preparação para aquilo que o Senhor havia de fazer ali anos na frente. Mas aqui conta, né, que os irmãos de Davi estavam ali, os 3 irmãos mais velhos dele estavam ali no campo de batalha com o rei Saul. E o pai de Davi, Jessé, ele manda Davi até o campo de batalha 2 vezes no dia. Davi para as suas atividades ali com as ovelhas, vai em casa, pega a marmita dos irmãos, vai para o campo de batalha, entrega a comida, dá uma espiada, volta para casa, volta para o trabalho. Aí dá certo horário, ele volta em casa, pega a comida, leva para os irmãos. E a Bíblia diz que Davi estava ali naquela função de servir a sua família e de obedecer o seu pai. E aí quando ele chega, ele vê ali, né, ele presencia Golias desafiando o povo de Deus. E aí ele vê aquele monte de soldado enorme, capacitado, todo com medo ali do que poderia, né, acuado, com medo do que iria acontecer. Davi vai se informar. Ei, pergunta do soldado, me localize o que está acontecendo. E aí, conforme o soldado começa a contar para Davi, Eliabe escuta e
vai tirar o irmão dele. Folgado, né? Eu achei. E ele vai ali diminuir quem Davi era. Ele vai ali lançar sobre Davi palavras que iriam ferir a identidade de Davi. Era essa a intenção. Os Eliabes que aparecem na nossa vida, irmãos, porque tem, viu? E geralmente são Eliabes próximos. São pessoas que são os nossos próprios irmãos. Eles vêm para tentar diminuir aquilo que o Senhor entregou para nós. Eliabes, eles são levantados para nos colocar em dúvida de qual é a nossa identidade. Mas ainda eu tenho uma boa notícia para você. Eliabe não pode te impedir de cumprir o teu propósito. Eliabe não vai te impedir de realizar aquilo que o Senhor já te ungiu, já te separou para fazer. Só que Davi, ele sabia exatamente quem ele era. Davi sabia quem ele era. A identidade dele estava exposta. Se você se posicionar sabendo quem você é, meu irmão, não importa. Não importa o que pensam, o que falam. Não importa quais são os tamanhos das barreiras. Não importa se aquilo que você vê ao seu redor é impossível aos seus olhos. O Senhor, ele vai te paramentar com o que ele depositou em você para derrubar o gigante. Porque Davi até então, eu achei muito curioso, ele interrompe ali uma conversa de Davi com um soldado. Aí aquilo vem como uma flecha para destruir a identidade de Davi. Aí Davi faz assim, dá licença. Aí ele vai em outro soldado. Ele fala, meu irmão me atrapalhou ali, me explica o que é que está acontecendo. Aí o soldado localiza ele. Aí ele fala, e o que ganha se derrubar o Golias? Estou sabendo aí de umas histórias, confirma. Não, se você derrubar Golias, quem derrubar Golias vai casar com a filha do rei. Ele fala, pronto, é a chance que eu precisava. E o restante da história você já sabe, né? O inimigo tenta confundir Davi mais uma vez, tentando colocar nele a armadura que não é dele. Mas na identidade de Davi, só o que ele precisava era de uma funda e de pedrinhas. Mais nada. Porque tudo que ele precisava ele já tinha a presença de Deus. Ele sabia para o que ele havia sido chamado. Meu irmão, não abaixa a tua cabeça. Sabe, entenda, você é alguém chamado, escolhido, ungido pelo Senhor. Abimeleque não vai poder destruir quem você é. Eliabe também não. Ah, que coisa linda. A gente leu essa semana aqui no dia da oração. Inclusive, irmãos, vocês estão faltando na oração por quê, crentes? Já abri nesse lugar aqui. Sabe, só existe uma forma de vencermos e entendermos quem somos no Senhor. E é através da nossa vida com Ele. Eu sei que você tem lá seu momento secreto com o Senhor. Você faz seu devocional, amém, glória a Deus. Mas é importante nos posicionarmos como igreja. A gente precisa estar junto aqui, viu, nas batalhas. Tem muita gente dependendo da nossa intercessão. Se posicionem. Nós somos chamados como uma igreja. Isso, sabe, Deus sempre nos levou a este lugar. Nós somos uma igreja que tem cura para fornecer aqueles que entram por aquela porta. Muitas vezes a gente tem o desejo de fazer um ajuntamento de pessoas, mas o Senhor já deixou muito claro para nós que nós somos chamados para cura, para libertação. Só que isso só vai acontecer se, como igreja, a gente entender o nosso lugar e se posicionar para tal. Sabe quando é que a gente vai começar a ouvir um testemunho atrás do outro aqui de milagres, prodígios, maravilhas e sinais? Quando nós nos posicionarmos como uma igreja que declara isso dia e noite, juntos e separados, amém? Voltando à palavra. O que acontece? Essa semana aqui nós
estávamos aqui na oração e o pastor leu, né, em 2 Reis, pode colocar aí por favor? 2 Reis, capítulo 2, do 15 ao 18. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós teus servos temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que constrangido consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que lhes tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não disse a vocês que não fossem? Então, contextualizando aqui o que estava acontecendo, Elias, que era muito amigo de Deus, que era muito chegado de Deus, existia uma promessa sobre ele. Deus falou com ele: olha, eu vou tomar você para mim, eu quero você comigo. E chegou o dia que isso ia acontecer. E aí alguns capítulos antes aí, você pode ler depois com mais calma na sua casa, o que acontece? Elias o tempo todo tenta ficar sozinho para ter esse encontro com Deus. Então ele quer ter esse encontro com Deus. Então ele sai e ele vai de cidade em cidade onde o Senhor ia mandando. Ele vai de cidade em cidade. Eu anotei aqui. Cidade em cidade, não vou lembrar agora. Não é esse o foco. E ele tenta ficar sozinho. Em todo lugar que ele vai, Eliseu, que era um discípulo dele, um aluno dele, dizia: olha, não vou deixar você sozinho. Enquanto você estiver aqui, eu estou com você. O que você viver, eu quero viver com você. E aí Eliseu ele vai acompanhando Elias em todos esses lugares. E naquela época existia a escola de profetas. Conforme eles foram andando de cidade em cidade, toda cidade que eles passavam juntava mais gente. Porque todos eles haviam recebido essa profecia de que Elias seria tomado pelo Senhor. Então todo mundo queria ver o show, né? Imagina, até a gente, não é verdade? Quando a gente sabe que vai acontecer algo muito esplendoroso, diferente, a gente fica naquele desespero, né? E aí Elias estava nessa tentativa de encontrar um lugar de encontro com o Senhor sozinho. Eu acho que ele já estava bem de saco cheio, para falar a verdade, porque teve uma hora que Eliseu lança, né, sobre ele, nesse último momento em que eles conversam, que eles vão atravessar o Rio Jordão. E Eliseu fala para ele: não, eu não vou te deixar, eu vou com você, porque eu quero receber o que você tem. E aí Elias pergunta para ele: tá, exatamente o que você deseja? Eu quero a unção que você tem, só que dobrada. Eu quero um pouquinho a mais daquilo que você tem. E aí Elias vê aquilo como um grande desafio. Ele pensa: já estou cansado. Eu acho que ele pensou tipo assim: eu estou cansado, eu estou tentando ficar a sós para ser resgatado por Deus, esse monte de homem atrás de mim, o meu servo que não me deixa. Eu entreguei os pontos. Olha, então vamos fazer o seguinte: se você conseguir enxergar aquilo que Deus vai fazer comigo, então que recaia sobre você essa porção dobrada. Você vai receber o que você tanto pede. Agora, se você não enxergar, aí já não é comigo, é com o Senhor, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Até que existe ali a oportunidade, eles atravessam o rio, e aí a Bíblia vai descrever que veio uma carruagem de fogo, levou Elias, foi algo muito... Eliseu presenciou, tamanha foi a glória, ele rasgou suas vestes,
Ele ficou nu. Deus já sabia de tudo, deixou a capa para ele se cumprir. Porque imagina, como que ele ia explicar, né? Não sei, né? Como que ele ia contar, né? O que aconteceu para os alunos ali que estavam seguindo eles. E aí, ele já começa testando, né? Ele pega o cajado, coloca a capa, e aí ele já começa testando aquele poder que o Senhor derramou sobre ele, aquela nova identidade que o Senhor derramou sobre ele. Ele coloca ali o cajado na água, a água se abre, aqueles homens que estão lá do outro lado presenciam isso, ficam maravilhados. E aí quando ele chega, esses homens se prostram diante dele e falam: agora você vai ser o nosso mestre. Só que aí existe algo muito interessante que acontece nesse momento. Esses homens, embora fossem homens de Deus, que falassem de coisas de Deus, que buscassem coisas de Deus, que se interessassem pelas coisas de Deus, eles desobedeceram o profeta Eliseu na primeira oportunidade que eles tiveram. Eles falam: olha, vamos fazer o seguinte, já que Elias sumiu, vai que Deus, assim, por um acaso, jogou ele em algum lugar aí, né, no meio do mato, em alguma ilha, num monte muito alto. Não é melhor a gente fazer uma força-tarefa de resgate? Aí Eliseu tinha presenciado, falou: não se preocupem com isso, não façam isso, tá tudo certo, vida que segue. Tipo, vamos viver o que Deus tem para nós nesse novo tempo. E aí o que a Bíblia diz? Que eles insistiram tanto, e por constrangimento e insistência, Eliseu cede. Sabendo que eles não iriam encontrar, sabe criança quando fica: eu quero, me dá, e te vence pelo cansaço? Eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu com o profeta. E aí ele liberou aqueles homens para procurarem por Elias. E aí 3 dias depois, longos 3 dias depois, eles voltam e falam: não, a gente não encontrou. E ele fala: eu avisei vocês que não era nem para ter saído daqui, eu falei. O que isso nos ensina? Eliseu aqui, ele sabia exatamente quem ele era, amém? Ele sabia da identidade dele, ele sabia da porção dobrada que ele havia recebido. Só que ele também não se posicionou ali com autoridade. Eu acho que ele pensou: não vai ser eu que vou cansar, né? Pelo menos eu fico sozinho. Deve ter sido isso. Pensando bem, deve ter sido isso. Ele precisava de um descanso. E isso nos ensina que muitas vezes, ainda que você tenha toda a autoridade necessária, você sabe da sua identidade, existe manifestação de Deus através da sua vida, vai ter alguém que vai olhar para você e não vai acreditar no que você está falando. Vai ter alguém que vai olhar para você e vai ter que conferir, porque não vai ter muita certeza do que exatamente aconteceu. Olhando aqui para esses alunos, né, dessa casa de profetas, dos profetas de Jericó, a gente vê também que existem pessoas que vão andar conosco, elas vão falar a mesma língua que a gente fala, elas vão ter a mesma intenção que a gente tem, os mesmos interesses, vão servir ao mesmo Deus, mas vai lhes faltar em algum momento a visão completa daquilo que Deus está fazendo. E aí essas pessoas, elas vão precisar se cansar por alguns dias, procurando por algo que não tem mais resposta, porque a resposta já foi dada e elas simplesmente não aceitaram. Então, em algum momento, isso vai acontecer na nossa caminhada como cristãos, amém? Só que a gente não pode perder de vista, queridos. Vamos nos lembrar aqui que hoje o Senhor está nos chamando para esse lugar de ajustamento, para esse lugar onde se revelará em nós a identidade que Ele colocou em nós, se revelará em nós o propósito e a autoridade pelo qual nós somos chamados. E o Senhor vai nos dar uma unção, assim, sabe? De força, de perseverança, para a gente se posicionar da forma certa. Quero que você se levante.